Qual foi o maior absurdo que tu viu de esquema de corrupção a céu aberto na Lava Jato? Aquele aqui tu olha e fala assim, ó, cara, isso aqui é inacreditável. O primeiro caso, o José Dirceu. Ele foi condenado no Mensalão como líder de um esquema de desvio aí de 100 milhões de reais. Como uma peça-chave, central. E enquanto ele pagava as multas do Mensalão, enquanto ele pagava a pena do Mensalão, ele recebia a propina da Lava Jato, do Petrolão. Eles confiavam tanto na impunidade, tanto no seu poder. É só olhar, as penas do Mensalão foram as primeiras penas significativas contra corruptos na história. A primeira vez que o sistema agiu contra os grandes corruptos. Mas agiu mesmo. Eles foram indultados 2 anos depois. 2 anos depois, Dirceu começou a cumprir pena em 2016, em 2014. A gente está falando de crimes aí de 2005, 2006. Em 2014 ele começou a cumprir pena. E em 2016 ele estava indultado. É mesmo? Funcionou? Eu não tenho dúvida se funcionou. Não, assim, foi um marco, né? Um rompimento. Mas muito aquém do que você precisa se você está falando do líder de um esquema que desviou 100 milhões. Esse foi um caso absurdo. A gente tem o caso do... O gerente da Petrobras com 100 milhões de dólares, mais não sei quantos quadros de Monet em casa. Aquilo lá, um gerente. É, claro. Ele tinha, nas contas do exterior, tinha mais de 20 milhões de dólares, né? O Paulo Roberto Costa. Tinha o Barusco, que tinha 100 milhões de dólares. Esse é o segundo caso, é um caso absurdo. O chefe do Barusco voltou para Petrobras agora. Essa semana ele vai ser nomeado, receber até a informação. Não me surpreende. A impressão que eu tenho hoje é que eles derrubaram os mecanismos de proteção, derrubaram a lei das estatais, para eles poderem nomear os seus apadrinhados políticos, aparelharem de novo e colocar as peças no seu lugar. Então a gente começou com o José Dirceu. Vota aí. A gente foi para o caso do Barusco e do Paulo Roberto Costa, aí o Barusco com 100 milhões de dólares. Aí a gente tem o caso do Gidel Vieira Lima. Vieira Lima, que tinha as malas do dinheiro, mais de 5 milhões de reais em espécie, em 50. Malas no apartamento. 50, né? Isso, mais de 50 milhões de reais. Quanto que eu falei? 5. Falei 5, não. 50. Mais 50 milhões de reais em espécie. As máquinas da Polícia Federal, várias máquinas, ficaram lá horas e horas para contar o dinheirama, em caixas de papelão, em malas de viagem. Quantos apartamentos tem por aí de G10 Vieira Lima no Brasil? E vamos dizer um outro caso aqui para vocês votarem também. O caso do Sérgio Cabral. 300 milhões de reais fora, 100 milhões de dólares em contas no exterior. Diamantes, joias luxuosas, barras de ouro. Desviando dinheiro do setor de investimento em infraestrutura e obras que devia ter cuidado contra os soterramentos. Pessoas morreram soterradas, enquanto eles chamavam, ironicamente, a propina no setor de taxa de oxigênio. Desviando 5% na saúde, e ele foi a público dizer que desviava. E o senhor sabia que isso prejudicava a população? Ah, sabia, né? Se dava para atender mais, atendia menos, porque desviava ali os 5% da educação. 5% que é para o político. Mas quem paga a propina paga porque obtém um benefício maior que sai também da sociedade. Então, o valor da corrupção é grande. Sérgio Machado disse que dentro da Petrobras era de 3%, no governo federal era 3% a 5%, na área estadual era 10%, na área federal, na área municipal chegava a 30%. Lá no Congresso é famoso, todo mundo fala que grande parte lá dos parlamentares recebe uma volta das emendas. Eles pegam as emendas, cada um pode investir 120 milhões de reais em emendas ao longo dos seus 4 anos de mandato, eles levam e eles recebem aí 20% de volta. 20% de 120 milhões, daí 24 milhões de reais cada um recebe de volta das emendas que eles investem nos seus estados. O COAF, tá? Eu sempre entendi que seria fácil pegar a propina, porque até pouco tempo atrás, que não tinha criptomoedas, se tu fizer um saque de 500 mil reais, pô, quem é que saca 500 mil reais e fica andando com 500 mil reais na rua? Então assim, tu vai lá no COAF e fala, quantas pessoas sacaram 500 mil reais no Brasil? Essas aqui, investiga todo mundo, acabou. Não é fácil assim, pô? Não é fácil assim. Basta você ver como que era o começo lá, como que a gente descobriu a Lava Jato. No começo, quando a gente viu as empresas do Youssef, se você seguia o dinheiro, como é que você via o dinheiro seguindo, tá? Você via dinheiro sair das empreiteiras pagando empresas do Youssef que tinham nomes de prestadoras de serviço, tipo terraplanagem, máquinas ou consultorias. No caso do Adir Assad eram máquinas, né, especialmente terraplanagem. No caso do Alberto Youssef era mais consultorias. Aí essas empreiteiras pagavam esses serviços. O que tem de errado? Você olha lá na contabilidade, cara, não tem nada errado. Estão pagando consultorias, alguns milhões de consultoria. Aí você vai olhar essas empresas do Alberto Youssef, a gente já sabendo que tinha coisa errada, porque a gente conhecia a figura do Alberto Youssef, tinha aprendido materiais e tinha indicativo de desvio no Abreu e Lima. E a gente olhava as empresas do Youssef e sabe para onde ia o dinheiro?
O dinheiro era mandado em contratos de câmbio de importação. Ele fazia contratos de câmbio de importação, que são contratos para você transformar dinheiro em dólar ou em moeda estrangeira. E esse dinheiro ia para empresas chinesas que exportavam para o Brasil. Tá bom, mas espera aí, se é um dinheiro desviado, por que vai parar em empresa chinesa que está exportando para o Brasil? Será que está importando mercadorias? O que está acontecendo aí de errado? Olhem o que ele fazia. Em paralelo a isso, ele pegava comerciantes chineses da... Como chama aqui? 25 de março? 25. Da 25 de março, pegava comerciantes chineses que queriam importar mercadorias da China. Ele pagava as mercadorias da China com o dinheiro que veio da refinaria Barra Lima. E aí ele pegava o dinheiro em espécie dos chineses, porque eles recebem muito em cash lá, recebiam muito em cash, especialmente naquela época. Pegava o dinheiro em espécie dos chineses e usava para pagar as propinas. Então ele fazia uma troca. O dinheiro que vinha da Barra Lima ele mandava para o exterior para pagar as mercadorias dos chineses. O dinheiro dos chineses, em espécie, ele usava para dar destinação e pagar a propina. Ele fazia uma compensação entre as duas contas. E aí, como é que se rastreia isso? Você não tem como ir lá descobrir lá o dinheiro em espécie lá dos caras, não tem como se rastrear dinheiro em espécie. Como é que você vai rastrear esse negócio? Dinheiro recebido ali licitamente em pagamentos de consumidores na 25 de março. É muito difícil, Ferri. E mais, digamos que você descubra um pagamento. Como é que você vai comprovar que aquele pagamento diz respeito a quê? Porque para você acusar alguém de corrupção, não basta você ver um pagamento entrando para um político. Se um político receber R$1 milhão e eu descobrir isso, hoje eu não consigo nem mais processar ele por improbidade, porque o Congresso mudou a lei para ferrar a lei de improbidade administrativa. Antes eu conseguia processar ele por improbidade por enriquecimento ilícito. Hoje nem isso eu consigo mais. Aí se eu quero acusar o cara por corrupção e vir entrar R$1 milhão na conta, eu tenho que dizer qual foi o ato corrupto dele. Vamos dizer que seja um político. Quantas votações ele faz no Congresso? Vamos dizer que tenha sido um depósito não identificado. Ele faz centenas, dezenas numa semana. Qual foi o ato? Surgiu 5 milhões na minha conta. E aí? E aí? Eu te pergunto, como é que você vai comprovar de qual ato ilícito foi? O cara não tem que comprovar de onde veio o dinheiro? Para fins da Receita, sim. Só que ele paga tributo. Entre isso aí, ele declara como qualquer coisa, ele vai fazer um contratozinho lá de consultoria, um contratozinho aleatório, vai pegar um laranja para fazer. Agora, você tem... Lembre, no processo penal é a acusação que tem que provar, não é o cara que tem que provar a inocência. Eu tenho que provar que aquele dinheiro entrou por conta de tal ato de corrupção pela votação que ele fez nesse voto, caso. Mas não para Alexandre de Moraes, porque tem 200 pessoas presas sem acusação. Mas aí é outro Código Penal, é outra Constituição. Aí não é a Constituição brasileira, não é o Código Processo Penal Democrático, aí é o do Alexandrino. Aí realmente, lá não vai. Aí lá você não precisa provar nada. Vamos lembrar do Alexandre de Moraes, já que você mencionou. O que está acontecendo lá? Por que o Ferri mencionou isso? O Ferri mencionou isso porque lá para o Alexandre de Moraes, no caso do pessoal do 8 de janeiro, basta a pessoa ter sido pega lá dentro, e tem vídeo, se procurar na internet, com uma multidão gritando, não quebra, não quebra. Depois insiram aí, se vocês puderem, aí no podcast. Não quebra, não quebra. Só que aí, para ele ignora isso, ignora que tem vídeo de pessoas mandando não quebrar, e diz o seguinte, simplesmente para a pessoa estar lá dentro, tá lá no meio da multidão, ela está sendo processada e condenada a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa, pelo crime de dano qualificado, sem prova de que ele estragou um azulejo, pelo crime de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, pelo crime de tentativa de golpe de Estado. E aí, eles não querem provar com tudo de cada um. Se não teve arma? Não, que tá, como tem, não tem. É o que a gente chama no direito penal de crime impossível. Está lá descrito no Código Penal que é o seguinte: um crime é impossível quando acontece uma de duas situações. Por ineficácia absoluta do meio, ou por impropriedade absoluta do objeto. O que ele quer dizer com isso? Se uma pessoa está morta, está deitada na cama e estava morta. Estava morta há 5 dias lá, mas ele é teu inimigo. Você entra na casa, pam, 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 dá 5 tiros na cabeça do cara e sai correndo achando que você matou o cara. Isso é um crime de homicídio? Não, porque a pessoa já estava morta. O crime de homicídio é matar alguém, pressupõe que a pessoa esteja viva. Na tua cabeça foi, mas objetivamente, na realidade, não foi. Aquele é um crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. Não era alguém, não era uma pessoa viva. Não é sujeito. Você pode responder por vilipêndio de cadáver, mas por homicídio não. Outra hipótese de crime impossível é ineficácia absoluta do meio. Então vamos dizer o seguinte, eu não gosto do Felipe, eu falo aqui, ó, Felipe, toma isso aqui, ó. Toma aqui, ó. Eu sei que é água, só que eu acho que a água vai matar ele. Ele toma, vai matar? Vai morrer? Não.
eu respondo por um crime de tentativa de homicídio, embora eu queira matar ele, achando que a água vai matar ele, ou acho que é veneno e dou para ele só que é água? Não, por quê? Porque esse crime, mais uma vez, só aconteceu na minha cabeça, não era minimamente eficaz, era absolutamente ineficaz o meio. Então, você coloca aquelas pessoas lá, do 8 de janeiro, lá naquele cenário. Existia eficácia dos meios que elas empregaram? Não. Para você dar um golpe de Estado, você precisa de exércitos na rua, você precisa de tanques, você precisa de armas, você Mas o precisa de Gilmar tudo Mendes mais. deu uma entrevista em Portugal dizendo que aquilo lá não passou de uma baderna. Como pode o Alexandre de Moraes condenar pessoas depois do Gilmar Mendes ter dado essa declaração? O próprio Gilmar condenou, né? Ele mudou de versão. Por quê? Porque eles querem empalar essas pessoas, pendurar em forcas em praça pública para que isso nunca se repita. E eles estão pagando um preço. Eles estão aí agindo como se os fins justificassem os meios e estão empregando meios antidemocráticos e legítimos que constituem imensas injustiças e violações a direitos para alcançar um determinado fim. E essas pessoas ali, elas empregaram... O pior das hipóteses, o que essas pessoas deviam ter sido condenadas? Quem danificou, com prova que danificou o patrimônio público, deveria ser condenada por, aí sim, crime de dano. Associação criminosa, sim? Não, porque a associação criminosa, todo o direito entende que exige uma permanência das relações para praticar crimes. Uma permanência, estabilidade, é assim que se fala na jurisprudência, a partir da lei. E não existia isso. Podia condenar por tentativa de golpe, abolição violenta? Não, porque os meios eram absolutamente ineficazes. Mas tinha um outro crime pelo qual elas poderiam ser condenadas, que era o crime de incitação. Na pior das hipóteses, as pessoas estavam lá querendo incitar o exército a agir a dar um golpe de Estado. Só que o crime de incitação tem uma pena baixinha, crime de dano tem uma pena baixinha, e eles querem pendurar essas pessoas em forcas para servir de exemplo. Então eles estão forçando a barra, estão enquadrando em crimes que não são enquadráveis para condenar essas pessoas a 14, 17 anos de prisão. Esse já é um imenso problema. Um segundo problema é que estão fazendo isso sem prova, sem dizer o que cada um fez.